Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Vitória do Palestra 2-0 contra o Cerro Porteño. Quanto que eu falei que ia ser esse jogo hoje? Caramba, eu falei no pré-jogo. Mas... E bora pra cima do Cerro Porteño, meter uns 2-0 nos caras lá e voltar com os 3 pontos pra manter a liderança geral da Libertadores da América. Não me lembro, mas falei que o Palmeiras venceria essa partida e o Palmeiras está classificado para as oitavas de finais da Copa Libertadores, melhor campanha, 100% de aproveitamento. E bora lá analisar esse jogo que foi um pouco tenso aí. No final passamos um sufoco. Bom, primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer nesse momento é valorizar o que o Palmeiras está fazendo na temporada, tá? Não ganhamos nada ainda, até porque está longe de terminar a Libertadores, longe de terminar Brasileirão, Copa do Brasil. Mas o Palmeiras, é aquilo que eu sempre falo, a gente tem uma régua muito alta com o nosso time. E eu acho que isso é até bom, isso não é tão ruim. Só que a gente tem que olhar algumas coisas. Por exemplo, o que aconteceria se o São Paulo hoje fosse líder do Brasileirão e da Libertadores? São Paulo tem a segunda melhor campanha, né? O que aconteceria? O que falariam? O Corinthians, vocês já imaginaram o Corinthians, depois de ganhar um Paulista, da gente, fosse líder do Brasileirão e líder da Libertadores? Seja no grupo mais fraco que for, o que falariam? Ou o Flamengo? Por sinal, rapidinho aqui sobre o Flamengo, né? Que tá em terceiro no grupo com 5 pontos, vai ter que ganhar os 2 jogos em casa para classificar. Vocês lembram quando o Palmeiras caía nos grupos fracos, que falavam, nossa, também só cai em grupo fraco, aí o Palmeiras metia 5-0, 6-1, 8-0, 5-0, 4-0, aí o grupo era fácil. O Flamengo caiu num grupo difícil, com o LDU, que é um time bem mais ou menos, Central Córdoba estreante Libertadores, e os caras estão em terceiro. Então a gente tem que reconhecer os nossos feitos. Sobre o jogo, galera, um jogo onde no primeiro tempo foi bem truncado, né? Vamos ser sinceros, aí tava um jogo feio pra caramba. O Cerro Porteño, obviamente, iria dar o máximo ali, porque eles precisavam da vitória para buscar a classificação. Como eu havia comentado com vocês, o Abel entrou com um time diferente, entrou ali com o Everton, Giai, Gustavo Gomes e Bruno Fux. E aí no meio de campo ele entrou com um Vanderlan ali pelo lado esquerdo, né? Fazendo um corredor, um ala. Com o Alan pelo lado direito e ali a dupla de volantes Emiliano Martínez e Evangelista, que para mim fizeram um ótimo jogo, os dois. Emiliano Martínez mais uma vez sólido, calmo, nos desarmes, fazendo coberturas. Evangelista também chegando ali, jogando na pegada, inclusive o gol foi, já vou falar, ele teve muita participação. E no ataque, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. Facundo Torres, aquele negócio, corre, volta, vai, volta, incrível. Um jogador que o Abel não dá descanso de forma alguma, mais uma vez ele jogou hoje. E o jogo estava truncado, o jogo estava travado, o Palmeiras estava com dificuldade de criação, o Palmeiras estava errando muitos passes na saída de bola, por isso que estava até complicado para o Palmeiras conseguir chegar ao campo de ataque. O Cerro Porteño parava com faltas, o árbitro, quero dar uma cornetada e fazer um elogio ao árbitro. Primeira cornetada, ele deu 2 cartões em lances dos quais aconteceu um contato mínimo do Bruno Fux com o jogador, isso se tocou. E o do Evangelista, ele nem encostou no jogador do Cerro Porteño, aí ele já caiu lá, se contorcendo lá, e ele acabou dando cartão amarelo, mas o Cerro também não criava grandes coisas. Quando o Palmeiras começou a sair um pouco mais pro jogo, colocar um pouco mais a bola no chão, o Evangelista tem muito mérito no gol, porque é uma jogada individual dele, que ele briga, ele ganha no corpo, ele luta pela bola, sofre a falta, e no que ele sofre a falta, ele já para a bola e cobra. Ali matou o time do Cerro, porque eles acharam que o árbitro ia parar o jogo. O árbitro foi bem nesse lance, queria elogiar o árbitro nisso, porque dificilmente os juízes fazem isso. Os juízes amam parar o jogo. Os juízes amam deixar um jogo empatado. É o que eles mais gostam de fazer. Então ele deixou o Evangelista cobrar. Quando ele cobrou, tocou no pé do Estevão, que já tinha tentado algumas jogadas. Perdeu uma bola ali pelo lado direito, que o Estevão é assim, ele vai pro drible e não vai passar todas. Mas teve uma que ele passou, por exemplo, não tinha ninguém no segundo palco. Ele cruzou, ninguém chegou ali fechando, senão faria o gol sem goleiro. E aí tocou nele, ele dominou, ajeitou e deu uma pancada. Que golaço do Estevão. Palmeiras fez 1-0 ali, uma jogada individual, onde o Evangelista lutou, tocou no Estevão, o Estevão tava sozinho ali, os caras dormindo, ele ajeitou e deu uma saraivada no gol. Belo gol do Palmeiras. Aí o Palmeiras ficou mais tranquilo, começou a tocar um pouco mais a bola, o Cerro Porteño começou a ficar mais nervoso na partida. E aí, esse é o problema que eu acho que nós temos que corrigir. Inclusive o Abel falou sobre isso na coletiva, que temos que corrigir
Porque a gente vai pensar assim, pô, o Palmeiras tá em primeiro na Libertadores, tá em primeiro no Brasileirão. Ah, então o time do Palmeiras tá perfeito, não precisa melhorar nada. Não, eu não disse isso. Por exemplo, o Palmeiras precisa ampliar o marcador com mais rapidez. Aí chega o lance do Vitor Roque. O lance aí que, né, deixou todo mundo ali extremamente preocupado. Inclusive, depois que ele perdeu esse gol, ele errou praticamente tudo que ele tentou, os passes, as tabelas, era pra tocar aqui, ele tocava pra trás, ele tocava muito na frente, ele sentiu o gol que ele perdeu. E o Vitor Roque errou duas coisas ali. Eu olhei esse lance várias vezes, várias. Ele ganha a bola, primeiro, tem o mérito ali de ganhar a bola na marcação, o Cerro Porteño, você vê como estava desarrumado ali, estava o último homem, ele foi dominar a bola, foi querer sair jogando, podia ter tocado pro goleiro, o Vitor Roque tomou a bola dele. O Vitor Roque, o que ele fez de errado foi o seguinte, o Estevão estava correndo com ele. O Vitor Roque, ele centralizou, ele foi reto pro gol. E quando ele faz isso, ele meio que deixa o Estevão sem saber para onde vai. Porque se o Vitor Roque pega a bola e carrega tanto pro lado esquerdo como pro lado direito, o Estevão com certeza encostaria do lado dele. Ele só rolaria a bola e o Estevão faria o gol sem goleiro. Ele foi aqui, ó. Aí o Estevão não sabia para onde ir. E outra coisa, ele finalizou muito mal, né? Esse lance, estou falando desse lance, gente. Ele finalizou muito mal. Ele tinha um canto gigante aberto de um lado e gigante do outro. Meio que escorregou na hora também. Então, assim, muita gente ficou brava com esse lance. Eu só acho que não dá pra falar que o cara é um perna de pau, o cara não sabe jogar bola, porque o cara perdeu esse gol. Mas ele seria cobrado, porque é um gol que faria o Palmeiras ser 2-0 e o placar ficaria muito mais tranquilo. E a gente não fez o 2-0. Então ali o Vitor Roque certamente te sentiu. E aí vamos pro segundo tempo. O Abel tira o Evangelista e o Fux porque já tinham tomado cartão amarelo. Logo os dois, porque o juiz ele tava prontinho para expulsar alguém. Colocou o Murilo e o Rios que entraram bem no jogo, os dois na pegada. O Rios já chegou dando uma abraçada logo no segundo tempo lá, mas entraram no calor do jogo ali, no ritmo que o jogo pedia, porque o jogo tava muito físico mesmo. Depois o Abel tirou o Facundo Torres e o Alan que fez um bom jogo também. E no primeiro tempo ele tava meio sem função, porque ele tava ali no meio, daqui a pouco ele cai pra ponta, o Palmeiras não tava conseguindo armar, mas é um jogador que, já falei, é um moleque que entrega tudo dentro de campo, um moleque que não desiste das jogadas, mesmo assim conseguiu ajudar o Palmeiras ali, que tava um jogo muito físico, fez as coberturas que eram necessárias, marcou e foi substituído no segundo tempo. E aí quando entrou o Mike e o Paulinho, muita gente já começou, pô, o Abel vai dobrar lateral, então, só que o Giai, ele não tá jogando como um lateral, né, gente? Ele é lateral de ofício, mas o Jair tá fazendo terceiro zagueiro. Você pode ver que ele nem sai. Ele praticamente não sobe. O Vanderlan jogou pelo lado esquerdo hoje. Também não, o Palmeiras não teve muitas jogadas pelo lado esquerdo. Ele também não conseguiu chegar ali no apoio. E o Paulinho que entrou mais uma vez muito bem, né? Mais um jogo que o Paulinho entra no jogo ali. A chance que ele teve, ele deu uma pancada. Ia fazendo um golaço ali. Não pode dizer que é gol perdido, porque o goleiro fez uma bela de uma defesa. Senão o Palmeiras poderia ter feito 2-0. O Palmeiras teve alguns contra-ataques ali que ali sim o Palmeiras poderia ter matado o jogo mais ainda. Então teve a chance do Vitor Roque. O Estevão teve uma que ele carregou. Esse lance aí, o Vitor Roque errou alguns contra-ataques. Ele deu uma matada nos contra-ataques errando passe. O Estevão carregou a bola. O Paulinho passou na esquerda. Se ele rola pro Paulinho, o Paulinho poderia fazer o gol ou tocar pro Vitor Roque no segundo pau sozinho. E aí o Estevão deu uma bomba no meio do gol. O goleiro pegou. Mas a gente não fez o segundo gol. E o que foi acontecendo? O Cerro veio pra loucura, que precisava do resultado. E o que acontece? Aí teve uma reclamação de pênalti, lá não foi absolutamente nada. Muitos cruzamentos do Cerro. O Cerro também no time tem dificuldade. Mas no final do jogo, um chute despretensioso do jogador do Cerro. A bola acabou batendo na trave. E na sequência, cruzamento, a bola bateu na trave de novo. Então assim, estamos com sorte. A fase realmente mudou. Mas o que eu quero dizer é, Palmeiras não pode perder chances tão claras assim. Poderíamos ter levado empate. O empate ia tirar nossa classificação, tudo. Não iria. Nós íamos perder a primeira colocação geral do momento pro São Paulo, porque o São Paulo tem um saldo melhor. Mas eu acho que é isso, tem que fazer o segundo gol logo. Isso já vem acontecendo faz alguns jogos. Faz o segundo gol, o jogo fica mais tranquilo. E a gente acabou se livrando ali de não tomar um empate, sendo que tivemos chances claríssimas para fazer isso. Principalmente a do Vitor Roque. E o Abel não tirou o Vitor Roque, depois ele tirou o Estevão, colocou o Veiga no final do jogo. O Veiga sem ritmo, claramente, você percebe ali. O Palmeiras totalmente na defensiva, só explorando os contra-ataques. E o Vitor Roque, que perdeu um gol absurdo. O gol mais perdido de 2025 do Palmeiras foi do Vitor Roque. E ele fez um
um gol mais difícil, porque ele dá um tapa na frente, vai na força, domina, teve calma, tranquilidade, teve frieza, porque ele viu que acelerou demais, freou, puxou pro meio, cortou mais um, ajeitou a bola, pum, bateu, fez um belo de um gol. O Palmeiras ampliou o marcador e saiu com os 3 pontos. Ele saiu muito aliviado, ele estava sentindo a pressão, acho que o Abel não quis tirar para não queimar o jogador, mas acho que esse gol ajuda muito ele, porque se ele termina esse jogo com aquele gol perdido, ele ia ficar com um saquinho de cimento nas costas para os próximos jogos. Palmeiras 100%, consegue vencer mais um jogo. É aquele negócio, tá melhorando jogo após jogo. Hoje o Abel deu uma poupada no time para alguns jogadores respirarem. O Felipe Anderson nem viajou. Veiga e Maurício, o Maurício acabou nem entrando no jogo. O Veiga entrou só no finalzinho. Mike voltando. Marcos Rocha também em breve estará atuando. Mas valorizar os 3 pontos, os 12 pontos, Palmeiras, liderança geral e liderança do Campeonato Brasileiro. Temos alguns ajustes, como eu falei para vocês, essas coisas da questão de fazer os gols quando tem vantagem ou quando construir para ficar mais tranquilo, porque o Palmeiras, quando tem a vantagem do placar, fica mais fácil para ele, porque ele sabe jogar no erro do adversário. Já sorte esteve do nosso lado aí para conseguir 2 bolas na trave ali para o Cerro não empatar o jogo. Bom, deixa sua opinião que é muito importante. Tamo junto, galera, aqui é Verdão sempre. Até a próxima. E me diga aqui 2 coisas. O Vanderlan, uma bola que o Vanderlan perdeu no segundo tempo. E meu Deus do céu, que o Abel Ferreira comeu o toco dele. Vocês acharam que o Abel brigou muito com ele? Vocês não viram o que eu falei aqui. Eu imagino vocês que vocês não falaram. O Vanderlan quis brincar ali no final do jogo. Vanderlan, não. Pega a bola, dá um bico pra frente, porque pra não se complicar. Me diga aí como é que você ficou a hora que o Vitor Roque perdeu o gol e com essa vitória do Verdão. E tem time aí que vai ter que ralar pra classificar nas próximas rodadas. Mas o Verdão já tá lá. Tamo junto, galera, nós.